Falando com integrantes do União Brasil, e agora a gente vem de bastidor, falando com integrantes do União Brasil, hoje eu fiquei com a impressão de que eles estão acreditando que a troca é uma questão de tempo. Isso, gente, quem me disse foi um integrante da ala de oposição do União Brasil ao governo Lula. Ele disse, olha, o que o Lula está fazendo é analisar o timing da saída. Ele está controlando esse timing, ele tem uma dívida de gratidão com o Vaguinho, o prefeito da região de Belfor Roxo. Ele sabe que esse apoio, ele julgou esse apoio importante numa região bolsonarista, mas é uma questão de tempo. Celso Sabino tem o apoio pessoal de Arthur Lira, que é o deputado que deve suceder lá na pasta do turismo, tem o apoio pessoal de Arthur Lira e de Elmar Nascimento, que é o líder da bancada. Ele falou, olha, inclusive, assim, o turismo não é lá essas coisas. Eu ponderei, falei, olha, o Ministério do Turismo sempre foi uma pasta queridinha das emendas por conta da capilaridade. Ele recuou e disse, tem razão, é uma pasta que tem amplitude de ação. Então, é isso. O União Brasil está dando como certa a queda da Daniela Carneiro. A pergunta é quando? E mais, né? O Lula vai tentar um arranjo para não deixar esse prefeito, o Vaguinho, marido da Daniela, responsável pelo apoio que o Lula teve na região ali do Rio de Janeiro, na chuva, né? Para que a saída dela não seja algo na chuva. O Lula, segundo as pessoas, eu vou trazer aqui um relato do que me disseram no Palácio do Planalto, né? Que o Lula foi claro com ela sobre a situação, né? A situação da política, de que a situação com a União Brasil está muito delicada e que era preciso corrigir, dar coesão para essa base. E que, bom, ela é integrante do partido, está dizendo que vai sair exatamente porque está vendo o partido pelo qual se elegeu pedir a cabeça dela em praça pública. Não há definição, foi o que me disse a fonte, ou seja, a Daniela Carneiro está por um fio, o União Brasil acha que é uma questão de tempo para ela sair de lá. E eles não estão dispostos a baixar a pressão. Quer ver? Vem para cá o Yuri Pita, Leandro Rezende e a Renata Agostini. Você vai ver que vai ter reunião hoje para reforçar o pedido de demissão da Daniela, não é isso, Yuri? É exatamente isso, está marcado para as 5 da tarde, daqui a um pouco mais de meia hora, com algum atraso, mas num clima muito de aumentar a pressão, deixar ainda mais quente a fervura em que está a ministra do Turismo, justamente porque ela, até por todos os movimentos que ela e o seu marido fizeram de sair do partido, ele, como prefeito, não precisa seguir a fidelidade partidária, pode mudar sem risco de perder o mandato, mas o grupo político deles, né, Leandro Rezende deve ter essa conta na cabeça, não só a deputada Daniela Carneiro, ela é ministra, mas tem um mandato de deputada federal, e outros 5 deputados, se não me engano, do grupo político deles, pediram esse movimento para deixar o partido sem perderem o mandato parlamentar. Então, quer dizer, tem claramente uma dissonância entre este grupo político e o que quer o União Brasil, a cúpula do partido, que quer, sim, tentar se aproximar do governo, ocupar espaços no governo para fazer política, justamente o que você estava mencionando, da capilaridade que pode ter uma pasta como a do turismo, embora o orçamento não seja nada muito grandioso, mas consegue fazer com tudo. Quando a gente viaja, percebe ali em várias estradas, estância turística não sei o que, estância turística não sei o que lá. Isso é criado para que esse município tenha um acesso a recursos do Ministério do Turismo de forma facilitada e não restritiva, por exemplo, digamos assim. É por isso que se tornou tão comum e dá para se fazer política nesta base de encaminhamento de recursos, de emendas, etc. E é isso que políticos têm interesse na hora de traçarem os seus planos. Que o União Brasil quer aumentar a pressão, um clima quente ali nessa bancada, que aí se acalma na hora de tomar aí uma aguinha, que Daniela Lima e Leandro Rezende sincronizaram os movimentos. Leandro Rezende tem expertise nisso. Já não é a primeira vez, né? Não é a primeira, exato. Quem tem memória tem tudo. Replay, por favor. Referência é tudo. Por fim, enfim, só para encerrar aqui, já falei demais, mas o clima na bancada, pelo que eu ouvi de alguns integrantes, de fato, é de que estavam esperando uma solução para isso, não veio, vão aumentar a pressão, mas estão muito nessa avaliação de que é questão de tempo, mesmo aqueles que estão dispostos a ajudar o governo, né? Me lembraram, por exemplo, que foi um deputado do União Brasil, o deputado Fernando Marangoni, que foi relator da MP, da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Ocupou um espaço
espaço que estava, ou que o governo queria que fosse ocupado por ninguém menos do que Guilherme Boulos, do PSOL. Mesmo sendo um deputado do União Brasil, trabalhou junto com o governo, construiu um texto que foi do agrado do governo. Então, tem acenos feitos ali para se trabalhar junto com o governo. Agora, estão colocando a fatura e querendo que isso se represente, que a bancada, principalmente na Câmara, esteja representada na esplanada dos ministérios. Leandro, você tem um registro muito detalhado, e aí eu vou pedir para deixar o Leandro aqui, acho que a gente preparou uma tarja, sobre como é que está essa tentativa da Daniela Carneiro de escapar da degola no Ministério pela segunda vez, né? Ela já teve uma ofensiva forte, pedido de demissão lá atrás, Lula segurou, e agora o partido explicitamente vem declarando apoio, dizendo que ela não tem suporte e que há um outro nome, esse sim, que leva uma bancada grande de votos, ou levaria uma bancada grande. Eu perguntei, a minha dúvida é se a nomeação do Sabino resolve, e aí o deputado que é da oposição falou, não sei se resolve, mas melhora. Leandro, conta pra gente em que clima está tentando sobreviver Daniela Carneiro no governo Lula. Num clima em que os líderes da legenda abertamente dizem que o Celso Sabino é melhor de interlocução do que a Daniela Carneiro. O Elmar Nascimento deu entrevista aqui na CNN na semana passada, disse isso. O Efraim Filho, que é o líder, o Elmar, líder na Câmara. O Efraim Filho, que é o líder no Senado, disse a mesma coisa, que a interlocução com o Celso Sabino é muito melhor do que com a Daniela Carneiro, porque, né, a leitura ali que uma parte do União Brasil faz é a seguinte: como é que a gente vai ter uma deputada que se coloca como indicação do União Brasil, sendo que ela pediu lá atrás desfiliação da legenda? Esse processo está andando lá no Tribunal Superior Eleitoral, tem expectativa de manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral ainda para essa semana, mas esse é o cenário. A reunião de hoje, né, eu mais cedo conversei com pessoas ali, aliadas da Daniela Carneiro, 9h30 da manhã, mais ou menos, ela foi lá para o Palácio do Planalto para ter essa reunião. Chegou junto com o Vaguinho e foi um encontro, estava marcado para as 10 horas ali com o presidente Lula, dizendo que foi um encontro, né, que teve um tom muito emotivo. Pelo que me passaram as pessoas que estavam nesse encontro, o Lula abraçou o Vaguinho, abraçou a Daniela no que foi entendido como uma gratidão do presidente da República pelo esforço que o casal fez ali para tentar melhorar a votação do Lula na Baixada Fluminense. Um reduto que deu ampla votação ao Bolsonaro no primeiro turno das eleições e que também deu ampla votação a ele no segundo turno. Mas a leitura que o PT faz, o Jacques Wagner, inclusive, falou... Ruim com ele, pior sem ele. Que teria sido muito pior se o Vaguinho não tivesse se unido à campanha do presidente da República. Então tem ali uma questão de gratidão que ficou externada dentro dessa reunião, mas o recado que foi passado ali é de que não vai ter muito jeito, ela vai ter que ser trocada. E a mensagem final, que pelo menos é que eu consegui apurar, é de que ela está garantida no Ministério até quinta-feira, né? Porque é até curioso isso, porque ela segue pendurada. Está participando agora da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados, falando de turismo, que é praticamente o que não se fala no meio dessa crise, né? Exato. Isso quer dizer, só não se fala de turismo no meio dessa crise, está lá na comissão da Câmara falando sobre isso, mas está pendurada. Tem a garantia de que vai participar da reunião ministerial de quinta-feira como uma espécie ali de último ato dessa passagem dela pelo Ministério do Turismo. Compromisso que o Vaguinho e a Daniela Carneiro externaram para essas pessoas com quem eu falei é de que, independente do que aconteça, vão continuar com o governo Lula, não vão migrar para a oposição. E aí, fora do Ministério, eventualmente, a Daniela Carneiro vai ter um outro trabalho, né, que é de se colocar no Republicanos, que é a legenda para a qual ela quer ir, Republicanos que já é presidido pelo Vaguinho lá no Rio de Janeiro. Dani. Renata, você também circulou bastante. Bom, parece questão de destino selado, né? Agora, o importante é saber qual o tamanho da sequela que vai ficar dessa troca e mais, né? Se o Centrão, depois de vencer essa batalha, vai parar por aí. Eu acho que esse é o grande ponto. Duas observações. Primeiro, dando uns passos atrás. Para mim, isso parece uma espécie de lambança contratada. Porque, veja, não é novidade que o grupo de Daniela Carneiro, né, o grupo que inclui seu marido Vaguinho, não tinha uma inserção, uma influência, não estava ali super à vontade no União Brasil. Porque a gente não está falando de uma ida de Vaguinho para o Republicanos datada de tanto tempo assim. Então, a gente
gente tem pouquíssimo tempo do governo e esse movimento de troca de partido foi feito. Então, se lá na escolha, para que ela fosse uma representante do União Brasil, se o intuito era esse, então ele já tem um erro inicial na estratégia do governo ao montar esse ministério. Porque você pode escolher nomes para comandar ministérios como um nome técnico, como o nome da cota pessoal do presidente, como um nome, o que parecia ali, para fazer uma retribuição pelo apoio na campanha. Agora, não dá para você colar tudo no mesmo escaninho. Então, ou ela atendia a um gesto a esse grupo político do Rio de Janeiro, a cota pessoal do presidente Lula, não me parece que ela atendia ali um critério extremamente técnico, ou ela era alguém que resolveria uma entrada com a União Brasil. Então, esse já era um diagnóstico que já dava para fazer anteriormente. O que me parece que aconteceu vendo o governo a necessidade de, sim, ajeitar melhor a sua base, ficou evidente, flagrante, que essa é uma urgência que o governo tem, aí a bancada do União Brasil mirou no elo mais fraco. Peraí, olha, tem ali um espaço que está sendo mal aproveitado e você pode, de fato, entregar à União Brasil. O movimento de ontem, da lista dos deputados do União Brasil assinando lá e se colocando como apoiadores de Celso Sabino, reforça essa intenção por parte da bancada de ter alguém que eles identificam como do próprio partido. Agora, não me parece que a gente possa associar a escolha de Daniela como alguém que resolveria a União Brasil. Porque se a gente for admitir isso, a gente tem que colar no Palácio do Planalto um erro grosseiro de estratégia.